Olá! E aí, gente, tudo bem? Vou aguardar aqui o pessoal entrar. O Insta ainda está notificando o pessoal que a gente está ao vivo. Hoje nós temos uma live super interessante, papo de ginecologista, viu? Vou aqui pedir para a doutora Zoila solicitar a participação dela. Vamos ver. Primeira vez da doutora Zoila, viu, gente? Então a gente vamos dar um jeitinho aqui dela entrar. Amiga, põe aí solicitar para entrar, para participar, que eu vou te aceitar aqui. Vamos lá. Oi, Pati. Muita gente legal entrando. Vamos ver. Hoje o nosso papo é sobre dores pélvicas, dores ginecológicas. Vamos ver. Doutora Zoila solicita sua participação. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Bia. Oi, Aline. Oi, Lê. Olha, Zoila, você tem que solicitar a sua participação. Vamos ver como é que a gente orienta ela. Onde eu peço, assim que você faz o seguinte, Zoila, sai da live e entra de novo. Assim que você abrir, vai aparecer solicitar participação no meu vídeo ao vivo e eu te libero. Vamos ver. Tem outras pessoas solicitando a participação aqui, mas não dá pra gente liberar. Vamos ver se essa minha amiga vai conseguir, hein? Hoje a gente tem um papo incrível para ter com vocês, tirar dúvidas. Vamos ver. Oi, Márcio, tudo bem? Pamela, morrendo de saudades. Vamos ver. Ah, agora sim. Espera aí que eu já vou te liberar. Até que ficar de olho aqui na hora, vamos esperar. Ah, aqui ó, para você. Vamos esperar a doutora Zoila entrar. Ah, sim. Deu Finalmente. certo, minha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada, cara. Estou super feliz dessa primeira live. Confesso que a Camila, ela é uma pessoa super ativa. Ela sempre me fala, vamos conversar um pouquinho de dor pélvica, vamos falar de endometriose. E hoje conseguimos esse objetivo. Então a gente está muito feliz. Essa live é para vocês. Então, fiquem à vontade, participem bastante, que a gente vai ficar bem à vontade de conversar e ajudar um pouquinho com suas dúvidas. Exatamente, gente. A doutora Zoila é uma das pessoas que eu conheço que mais entendem de endometriose. Então, assim, é uma pessoa extremamente generosa, estudiosa, gosta de dividir o que ela sabe, tem uma didática incrível. E a gente ficou pensando o que poderia chegar perto de vocês para agregar, né, conhecimento do próprio corpo, dos sintomas. Então, a gente ficou discutindo muito qual seria um tema interessante. Se a gente abrisse uma live só de endometriose, que eu sei que a gente vai acabar indo por aí, mas se a gente abrisse só de endometriose, a gente ia fazer acho que umas 6 lives, né? Provavelmente. Mas, de qualquer maneira, a gente quis fazer uma live um pouco mais abrangente, falando sobre as dores ginecológicas, dores que podem incomodar a mulher, quando que sinais e sintomas podem ser algo que chama a atenção da gente para correr para investigação, quando ir para o hospital, o que eu posso fazer em casa nesse tempo de quarentena que a gente está morrendo de medo de ir para o hospital, não é não, amiga? Ah, pois é. Nossa ideia era colaborar um pouquinho. Sabemos que as pacientes elas estão obrigatoriamente um pouco distante dos ginecologistas, então nossa ideia era poder orientar um pouquinho
como identificar essas dores e como ter uma árvore de decisões que faça ou ficar em casa, ou procurar um médico, ou ir no hospital quando necessário. Então, vamos lá. Tem muita gente aí que a gente conhece. Eu vou Muitas ter que falar. pacientes, né? Então, eu vou ter que... Olha, a primeira coisa que eu falei para a Camila que eu ia conversar era um pouco minha origem. Obviamente, vocês sabem que eu não sou brasileira, eu sou peruana. Aliás, espero que depois da pandemia vocês conheçam a minha terra. Lá é vizinha do Brasil e tem lugares maravilhosos, com gente acolhedora. Aliás, tem minha amiga do colégio que falou: não pode não deixar de me mandar um abraço. A Angélica, minha amiga de escola, tá aí, ela é dentista e está acompanhando a nossa live também. Tá bom? Show. Show, coisa boa. Vamos aguardar só mais um pouquinho, Zoila. O pessoal acabar de entrar, mas já temos uma galerinha aí na sala, doida para mandar suas perguntas. E, gente, aproveita, ó, tá vendo esse aviãozinho aí? Se você conhece uma mulher que sofre de dores na região pélvica, no pé da barriga, né, cólicas insuportáveis, gente, dor na atividade sexual, que a gente vai falar aqui, que não é normal. Vai lá, manda esse aviãozinho para ela e conta que a gente está aqui ao vivo para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos divulgar para o pessoal. Certo? E eu, a doutora Zoila, a gente já se conhece há longuíssimos anos. Na verdade, eu tenho 15 anos aqui de São Paulo, que eu sou do Rio. E desde que eu aportei aqui, a gente teve o prazer de se encontrar, né? Que a Zoila vai falar onde que a gente se encontrou e onde a gente se reencontrou. Não é isso? Fala aí, amiga. Vamos contar um pouquinho. Quem conhece, tem muito, quem mora em São Paulo conhece, tem um centro, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher, conhecido mais comumente como Perola Baito, e é um hospital maravilhoso, mas ele tem uma característica, ele, a prova para a gente entrar é uma prova aberta, então ele assim, congrega pessoas de diferentes lugares. E aí nós nos encontramos, tem gente do Rio, tem gente do Nordeste, também tem estrangeiros como eu. E a Camila foi minha residente de primeiro ano. Eu era uma residente de segundo ano, ela foi minha residente de primeiro ano. Então, a gente teve uma oportunidade de se conhecerem na residência. E depois da residência, cada uma foi sua vida. A Cá trabalhou muito com obstetrícia, com patologia genital. E eu fui para a área da cirurgia e de dor pélvica. E a dor pélvica me levou a endometriose e a endometriose me levou à infertilidade. Então, ano passado, acho que ambas pensamos em quanto era importante ajudar a engravidar. E decidimos fazer uma pós-graduação na área da reprodução humana e de infertilidade. E grata foi minha surpresa quando eu vi que a Camille, que estava aí, era minha Camille R1. E nós nos reencontramos e conseguimos reiniciar nossa amizade e também as parcerias de trabalho, já com muita mais experiência, bagagem. E essa live é produto desse reencontro, né, Cá? Sim, na verdade, essa live é produto de conversas e mais conversas e discussões, crescimentos, trocas que a gente tem. A doutora Zoila, com toda a experiência dela cirúrgica na área da endometriose, eu com a minha parte também. Então, a gente tem crescido muito nessa parceria e a gente achou interessante dividir isso com vocês, que atualmente até a gente tem dividido muitas pacientes, né? É verdade, é verdade. A gente faz o acompanhamento e tenta dar um atendimento integral aos nossos pacientes. Então, isso. Vamos começar, Zoila. Vamos, assim, quando a gente abriu essa live, né, com o maior coração aberto, depois que a gente abriu a caixinha de perguntas, a gente começou a ver uma certa dificuldade, né? A gente percebeu a dificuldade do público, que muitas vezes identificar o que seria dor própria da mulher, da região genital da mulher, que é diferente de homem, apesar que homens e mulheres podem ter patologias, né, doenças iguais. Mas eu acho que a gente tem que começar essa live falando exatamente o que é uma dor na região pélvica. Então, o que raio que é essa região pélvica, Zoila? Fala aí pra gente. Vamos lá. Então, o que é a pelve? Eu trouxe aqui algumas imagens, mas basicamente, a pelve é considerada aquela região entre o umbigo e a região que a pessoa chama da virilha, né? Que nós tecnicamente chamamos de região inguinal. Então, tudo que é nessa parte do corpo que a gente lembra dele até quando tem as gordurinhas, né? Aquelas gordurinhas embaixo do umbigo que a gente não gosta. Mas dentro dessa pele, a gente tem uma série de órgãos super importantes. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar. Vamos ver se dá para ver. Essa daqui é uma mulher cortadinha na metade. Vamos cortadinha na metade. E nós temos os órgãos relacionados à bexiga e o aparelho urinário, que terminam no canal
da saída do xixi, os órgãos reprodutores, todos eles, o ovário, as trompas, que a gente vai conversar um pouquinho, e temos a via intestinal. Para que esses órgãos eles fiquem no seu lugar, imagina a gente fica em pé todo dia. Vocês pensem, todo o peso de nossa barriga, ele é, digamos assim, agredido todo dia. Você espirra pelo movimento, você faz exercícios. Eles têm uma série de ligamentos, músculos, que permitem que eles fiquem no seu lugar. Então, o que nós chamamos de dor pélvica é qualquer desequilíbrio desses órgãos pode gerar uma dor. E essa dor ela pode ser igual, mesmo quando se trata de órgãos diferentes. E é por isso que às vezes é tão difícil identificar a origem da dor. Então, basicamente, a gente vai conversar um pouquinho das patologias que são dessa área. Ô, gente, uma coisa assim, para ficar bem fácil para vocês, é assim, ó. Tem a vagina vai terminar no útero, no teto da vagina tem a bexiga, no chão da vagina tem o reto, porção final do intestino. Então, você pode ver que tudo que acomete ali, a região de útero, o ovário, trompa, pode ter repercussão sobre a sua bexiga e sobre a sua porção final do reto. Não é basicamente isso? Basicamente é isso, exatamente. Ótimo. Então, vamos lá. E o que seria, que a gente tem que começar a pensar em sintomas, Zoila, que começa a alertar para a gente, né? Didaticamente, a gente divide a dor em dois tipos. Então, nós chamamos de dor aguda, aquela dor, ou que, por exemplo, nós estamos 65 dias em casa, muitas pessoas realmente em casa o tempo todo, principalmente em aquelas profissões que elas não têm necessidade de sair para a rua, e você começou nesses 65 dias uma dor em essas regiões que a gente descreveu. Essas dores a gente chama de dores agudas, dores que duram menos do que 3 meses. Depois de 3 meses, a gente qualifica essas dores como dores crônicas. Uma coisa que é super importante é que a dor, ela pode ir e voltar, ou ela pode ser constante. Então, a gente vai começar um pouquinho, gostaria um pouquinho de conversar das dores agudas primeiro, Cá, porque eu acho que é importante falar de em que circunstâncias a dor aguda ela tem que ser valorizada. Então, vamos lá. Primeiro, quando você tem uma dor que tem menos de 3 meses, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, principalmente na região da pelve, é se ela está associada ou não ao seu período menstrual. Então, a primeira coisa, ela vem com a menstruação ou não? Porque a partir daí a gente tem algumas coisas importantes. A segunda coisa que é super importante em dor aguda, e que ajuda um pouquinho, e ajuda muito a definir o que a gente vai fazer, é a progressão da dor. Quando a dor ela começa, e ela começa a ficar mais intensa no transcurso das horas ou dos dias, com certeza ela é importante. Aquela dor que vem e de repente volta depois de 15 dias, pode ser que ela não seja uma dor de doença aguda. É uma dor, provavelmente até possa ser importante, mas não de doença aguda. Outras características que são importantes é a localização da dor. O abdômen, a pelvis, elas têm algumas características importantes. As dores não necessariamente referem a patologias em aquele lugar que a gente sente a dor. Ou a dor ela pode começar em um lugar e ir para outro. Então, o que é importante da dor? Sintomas associados. Por exemplo, perda de apetite, náuseas, vômitos, febre. Febre é uma coisa extremamente importante hoje que estamos com Covid. Por quê? Porque a febre ela sempre alerta, às vezes alerta, por exemplo, será que eu estou com Covid? É uma das coisas que as pessoas ficam muito preocupadas. Existe Covid com dor abdominal? Existe. Porém, ele não vem sozinho. Então, o paciente tem febre, ele tem tosse, ele tem os sintomas respiratórios junto com sintomas abdominais. Dificilmente, eu vou falar dificilmente porque Covid é uma doença nova e nós estamos aprendendo todas as semanas, mas dificilmente ele vai vir sozinho. Eu estou com dor abdominal e eu estou com Covid. Normalmente ele vai vir com febre e ele vai vir com tosse associada. A febre com dor abdominal sozinho, outras coisas que temos que lembrar. Está doendo para fazer xixi, que é super importante. Teve alteração na evacuação. Ela começou, por exemplo, uma dor que é muito importante, a dor de apendicite. Ela começa normalmente no umbigo e ela vai para o que a gente chama de fossa ilíaca direita, mas na realidade vai para a porção baixa da barriga. Então, ela começa na parte de cima e ela se localiza para baixo. E uma característica da apendicite, que muitas vezes, até nesse período, tenho recebido
algumas consultas, ela é aguda, ela é realmente aguda. Então, a dor começa e ela progride rapidamente. A dor de apendicite dificilmente ela passa e vai voltar a semana seguinte. Podem ficar tranquilos. Provavelmente não se trata de uma apendicite. E se essa dor persiste, tem que ir para o hospital. Na verdade, o que que acontece, gente? A dor aguda, né? Você tá lá numa situação que você nunca sentiu a dor. De repente ela vem, tá? E essa dor aguda, gente, o que a doutora Zoli tá falando é que ela vai progredindo em sintomas. Então, não só a intensidade dessa dor, como a irradiação. Às vezes você pode começar ela em determinado local da barriga e, de repente, ela ir tomando toda a região da sua pelve, a região do quadril, e associado com náusea, vômito, febre, mudança do padrão urinário, inapetência, né? Falta de vontade de comer. São muitas coisas que você começa a perceber que você não tá bem. E você já tá prostrado. O que é o prostrado? Você começa a ficar caído, sem energia, você sente que seu corpo não tá legal. Então, isso é um sinal importante para quê? Em tempos de Covid, a gente não tá podendo ir a qualquer momento para hospital, né? Então, assim, se você tem uma pessoa próximo de você, um médico próximo, que você possa fazer uma consulta, que você possa tirar uma dúvida para ver se existem sinais de gravidade, seria melhor, seria mais interessante para você conversar, para você ver se tem a gravidade para você ir para o hospital, tá? Então, seria basicamente isso. E outra coisa, não esquecendo, padrão menstrual. Tá com atraso menstrual? Né? Porque a gente também pode ter dor aguda vindo de uma gravidez, tá? Mas, logicamente, que isso também, lógico, vai se mostrar rapidamente. Então, passando das dores agudas, vamos lá para as dores crônicas, né? Como é que é o caráter? Queria só comentar uma coisa final aí das dores agudas, Ká, que você falou é super importante. As pacientes, nesse momento, como todo mundo, até perdeu a noção dos dias. Uma coisa super importante, e que eu acho que vale muito a pena, é ter um aplicativo no celular para lembrar de usar a pílula. Às vezes a paciente tem dor e a primeira coisa que você tem que pensar, será que eu estou usando o meu anticoncepcional corretamente? Será que eu esqueci de tomar a minha injeção? Será que eu esqueci de tomar a pílula? Porque muitas vezes estamos falando de uma gravidez e essa dor, na realidade, é uma dor ou de uma gravidez indo bem, que às vezes você tem um pouco de dor, ou uma gravidez que está indo com algum problema. E esse é o motivo para você não deixar passar uma visita ao seu médico, ou ligar para seu médico, ou ir para o hospital. Então, eu queria terminar essa parte de aguda, remarcando, às vezes a gente dificilmente lembra que pode engravidar. E nesse período que a gente está com tantas coisas, home office, as crianças, todos estavam vivendo. Levante aí quem está, conta pra gente um pouquinho, quem está aí lidando com a casa, com os filhos, com o marido 24 horas, né, gente? Uma experiência totalmente diferente essa pandemia em questões familiares. É muito fácil a gente não lembrar da pílula. Sim, aliás, sim. É um momento para pensar na possibilidade de uso de um método, inclusive, que não dependa tanto da lembrança da gente. Eu acho que uma coisa que também a gente pode deixar como dica, pense em um método que a gente chama de longa duração, de repente esse é um bom momento para essa troca, né, Cá? E outra coisa também, não só daquelas mulheres que eventualmente esqueceram ou não estão utilizando um método mais seguro, é também que toda mudança do seu padrão menstrual, você que é uma mulher jovem, está com vida sexual ativa, gente, isso já é um sinal de alerta. Eu costumo falar para as minhas pacientes que eu durmo e acordo desconfiando de gravidez. Meu dedinho do pé tá doendo. Eu falo, pode ser gravidez. Por isso é que a gente pega muito, né? Gravidez inicial que ninguém diagnosticou como uma causa de algum outro distúrbio do corpo da mulher, não é? Certamente. Bom, aí, se vocês têm alguma pergunta, a gente volta. Mas vamos começar um pouquinho da parte de dores crônicas. Fiquem à vontade aí para perguntar. Isso, gente. Pode mandando as perguntas aqui que a gente vai contando para vocês, vai respondendo. Vamos falar agora de crônico, né? Então, assim, é uma dor, né, Zoila, que começou, essa dor, determinado período da sua vida você fez uso de alguma medicação, ela aliviou, te incomodou alguns dias, mas ela abrandou, depois ela volta, pode ter correlação ou não com o seu período menstrual, pode vir, inclusive, desde a sua primeira menstruação. Então, conta um pouquinho como é que podem ser essas características, amiga. Então, vamos lá. Quando hoje em dia nós temos muita informação
A internet está aí. Temos dois tipos de públicos, né? Nós temos as pacientes jovens, que elas são muito ativas na internet, elas acompanham grupos. Então, nós temos, às vezes, eu falo muito que essa geração mais jovem, ela é muito proativa no diagnóstico, por exemplo, da endometriose. Ela questiona muito isso. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que conversar, a gente tem várias coisas para conversar, mas falando um pouquinho daquelas dores mais graves da parte ginecológica, eu vou falar um pouquinho da endometriose. Nós usamos uma... É muito difícil falar de dor quando você tem que falar... Eu tenho uma dor muito intensa, mas de repente minha dor é diferente da dor da Camille. De repente a tolerância da Camille seja muito mais alta, é muito mais alta que a... Aí tem perguntas, calma que a gente vai voltar para as perguntas. Então, a gente volta... Amiga, não perde o foco, a gente volta na pergunta. A gente usa bastante escala visual analógica. Então, quando você tem uma dor, a primeira coisa que você vai fazer é assim: bom, eu preciso quantificar a minha dor. E aí nós usamos uma escala de 0 a 10. Então, 0 é ausência de dor. Aquele dia que você acordou e está maravilhoso. E 10 é a pior dor que você sentiu. Não compare com ninguém, não existe como comparar com ninguém. A sua pior dor você vai chamar de 10. Quando você tem um período menstrual, eu sou muito fã de aplicativo, gente. Eu adoro aplicativo. A paciente que tem dor, isso é fundamental. Você vai baixar o aplicativo, desceu a menstruação. Então, como foi seu primeiro dia de menstruação? Foi como 8? Foi como 9? E no mês seguinte, foi como 7? Porque em um número de meses é muito importante para saber, por exemplo, a dor de endometriose é constante, por 7, 8, quase todos os meses. Então, para a gente, quando vocês vêm na consulta com essa informação, é muito valioso para a gente suspeitar endometriose. Eu quero contar que a maioria tem estudos enormes falando que as pacientes com endometriose, elas demoram em média 8 anos para fazer diagnóstico. E normalmente visitaram 3 a 4 médicos, né? 3 a 4 médicos. Então, estamos falando de 8 anos de dor, de sofrimento, de perda da qualidade de vida. Então, coisas simples servem muitíssimo para chegar conosco e falar: doutora, minha dor é como 9. Uma dor como 9, uma dor que a gente tem que valorizar. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito clara para vocês. Agora, as outras características que, por exemplo, se ela, a dor, ela é... A característica da dor, ela é como uma facada, essas outras características às vezes são mais difíceis, mas eu acho que a intensidade é uma coisa muito importante. A segunda coisa são sintomas. Por exemplo, você sente dor que alivia com a evacuação, você sente dor que ela é... No período menstrual, você tem dor para evacuar, coisas muito importantes. E tem uma pergunta que é super importante, que eu acho que fizeram: dor para a relação sexual. Esse é um assunto assim que poderia dar uma live só para falar. O termo médico, ele diz dispareunia, é a dor para a relação sexual. Existem duas características importantes que a gente tem que diferenciar. Existe a dor no começo da relação, que é o que a gente chama de dispareunia de penetração, que é muito mais comum de infecções, sequidade vaginal, transtornos hormonais. E existe a dor na hora da mesma relação, que a gente chama dor de profundidade. Essa dor é muito mais comum de doenças dentro da pelve. Uma delas é a endometriose. Então, assim, dor durante a relação sexual não é normal. Isso não significa que você tem um problema. Às vezes as pacientes se sentem até culpadas de sentir dor, porque pensam que é algum erro de prática sexual. De maneira alguma. A dor, ela tem que ser valorizada e você tem que procurar ajuda, porque normalmente essa dor, ela tem uma causa. E uma causa que pode ser tratada. Sim. Uma coisa que também é importante, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a intensidade da dor. Eu gosto de perguntar assim: você tem dor durante todas as menstruações? E você percebeu que com o passar do tempo você começou a necessitar de cada vez mais medicação analgésica para poder conter essa dor? Né? Porque e os remédios, você vai aumentando o que você toma, a quantidade, a frequência. Isso também é um sintoma que chama atenção para essa dor, porque é isso que a doutora falou. Geralmente aparece no período menstrual, quando a gente está falando da endometriose, e ela aparece em todas as menstruações e elas vão se agravando com o passar do tempo, podendo ter essas características associadas: dor durante a atividade sexual,
e também desconforto ao urinar, ao evacuar, podendo ser acompanhados de sangue também, a depender do grau de acometimento dessa endometriose. E voltando para a endometriose também, né, amiga? Muitas vezes essa dor não necessariamente é correlacionada com o grau de acometimento de endometriose, não é isso? Comentar um pouquinho, até porque temos uma pergunta aí que eu acabei de ler a respeito de uma dor que começa mais tardiamente. Aqui nós temos algumas coisas aí interessantes para a gente conversar, que... Vamos lá, meninas, pode falar se tem dúvidas, eu adoro esse tema, eu me apaixono. Se tem alguma coisa que querem que a gente volta. Então, existem vários perfis de paciente com endometriose. Aqui a gente descreveu a clássica paciente que começou na adolescência, aquela menina que vai para o pronto-socorro, aquela sua coleguinha que tem que sair de sala porque tem muita dor. Esse é um tipo de paciente. Endometriose, digamos, mais... Não vou dizer mais comum, mas é a clássica etiologia, a clássica evolução da endometriose. Mas existem alguns outros quadros diferentes. Por exemplo, existem pacientes que não têm esse histórico de dor e elas vêm a descobrir endometriose quando elas vão tentar engravidar. Porque a infertilidade é uma característica que, às vezes, não tem a ver com a dor. E, às vezes, a paciente, quando vem com a gente, isso deve ter acontecido com você, ela fica muito triste, porque ela falou, doutora, mas ninguém falou que eu poderia ter endometriose. Porque eu faço meus exames todo ano. Os exames para endometriose, eles são muito específicos. O exame de rotina, realmente difícil, exceto quando você tem um cisto endometriótico, ele não diagnostica. Então, assim, a gente não faz essa pesquisa em todo mundo. Para você ter uma noção, mais ou menos 10 a 15% da população tem endometriose. Então, assim, quando a gente suspeita em determinadas situações, então quando a gente pode acontecer de engravidar, e aí a gente pesquisar e descobrir que, como disse a doutora Camila, a paciente não tem um sintoma e ela tem muitas lesões. Mas mesmo assim dá para tratar. E a outra circunstância, que até uma seguidora aí manda uma mensagem, aquela paciente que tem um bebê, e depois do bebê, ela começa a ter essas dores, e ela começa a ter sangramento. Sim, uma característica pode ser endometriose. Mas essa endometriose mais tardia, ela é muito mais localizada no útero. O nome dessa patologia, se fosse endometriose, é chamada adenomiose, que é a endometriose do útero. E ela é da... Eu acho que ficou pausado. Oi, Cá, você está me ouvindo? Oi, Oi, eu estou ouvindo, mas o seu vídeo pausou um pouquinho, amiga. Pausou um pouquinho. Você tá me vendo? Bom, gente, vamos aguardar, só voltar aqui um pouquinho. Agora voltou. Espera aí que deu um... Vamos ver aqui a doutora. A doutora tá falando aqui da adenomiose. Bem mais tardia. Que também tá voltando. Isso. Tá, eu estou... Oi. Tá dando para ouvir? Agora sim, voltou. Tá. Tem uma pergunta aqui de uma colega do interior. Como o clínico geral pode diagnosticar endometriose? Que exame solicitar? Bom, na realidade, a endometriose, não tem um nome aí do colega, ela é uma patologia multidisciplinar. Eu acho que cortou. Cá. Oi, nós estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Ela é uma patologia multidisciplinar, colega. Então, assim, minha sugestão, você tem a suspeita, você já ajudou muito essa paciente. Encaminha para um profissional que faz ginecologia. Os exames mais comuns é a ultrassom com preparo intestinal ou a ressonância magnética. Exame para endometriose, ele tem que ter preparo no intestino, seja ultrassom ou seja ressonância. Às vezes, no interior, não temos especialistas na área. Mas se tem um lugar de referência onde faz uma ressonância bem feita, você pode encaminhar para esse colega. Eu sugiro, você tem a suspeita, encaminhe com a suspeita para um outro profissional, que eu acho que vai ser muito bom. Ele, já com a suspeita diagnóstica, ele vai poder direcionar melhor a sua paciente. Tá, mas eu também vou falar uma coisa. Saindo um pouquinho da endometriose, mas falando da investigação da dor, gente. Vamos começar pelas coisas mais simples, tá? Você tem que fazer um exame de urina. Você tem que atualizar o seu Papa Nicolau, eventualmente avaliar os seus corrimentos, né? Que podem ter doenças inflamatórias da região de útero, de trompa, que podem estar contribuindo com essa dor. Faz um ultrassom, vê miomas, tá? Mioma habitualmente não dá dor.
exceto a localização dele e se ele for realmente muito grande, que pode levar a uma compressão dessa região pélvica causando dor, tá? Oi, Zoila? Acho que tá faltando o seu áudio. Oi, voltou. Eu não estou me vendo. Oi, Oi, tudo bem? você está me ouvindo? Eu tô Para mim ouvindo, é está que tudo ele bem, ficou eu estou parado um ouvindo. pouco. Tá, o pessoal está ouvindo aí a gente? Tá, agora tá te ouvindo. Tá, então vamos conversar um pouquinho de paciente que não tem endometriose, paciente que tem dor. Eu acho que a doutora foi muito interessante de voltar para essa parte. Que coisas são importantes? Eu acho que a internet da doutora Zoila tá falhando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Zoila, sua internet está falhando um pouquinho. Tá, deixa eu Tá ver. cortando. Tá. Vê se consegue ver aí o Wi-Fi, enfim. Olha, aqui o pessoal está falando que está ouvindo as duas, cá. Então, eu acho que o pessoal está ouvindo bem, viu? Ótimo, ótimo. Então pode continuar. Tá. Meninas, voltou. Ah, Lu, querida, um beijo lá de Inglaterra, se cuida. Tá me ouvindo bem? E eu acho, Camille, que é seu internet, porque eu acho que elas estão ouvindo. Tá. Não, tá bom. Vamos continuar então. Fala lá. Agora a gente falou dos exames mais simples para poder diagnosticar e fazer diagnósticos entre os tipos de dor, né? Vamos falar agora, amiga, sobre tratamento, né? O que a gente está nesse tempo que está em casa, está evitando o hospital, o que a gente pode estar utilizando de recursos para nos ajudar, tanto na questão da dor aguda, né, para essa região pélvica, quanto para as pacientes sofredoras de dores crônicas. Você sabe aí? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu queria conversar é assim. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação. E, às vezes, essa informação agora melhorou. Tem gente que fala que está oscilando. Está me ouvindo aí agora? Tá dando para ouvir? Eu acho que... Está, amiga. Tá. Está. Perfeito. Está. Perfeito, então beleza. Uma das coisas mais importantes, não parem seus tratamentos. Então, primeira coisa, alguma paciente comentou comigo que estava circulando aí em redes sociais que como o Covid, ele afeta a parte da coagulação, então alguém difundiu aí uma ideia que quem toma pílula poderia ter mais risco de trombose. Gente, uma paciente usuária de pílula que para um tratamento, primeiro que se coloca em risco para a gravidez. Segundo, não existe nenhuma relação entre o uso de pílula e você ter mais chance de ter Covid. E se eventualmente você tivesse Covid e a forma é leve, você pode continuar se cuidando. E, a princípio, não parem por tratamentos. Por quê? Principalmente paciente que tem dor e que ela está bem mediada e que ela está bem com o seu tratamento. Não precisa parar. Essa é a primeira recomendação. Não tomem decisões de parar por conta. Eu queria comentar em relação à anemia de tratamentos. Tem uma pergunta em relação... Olha, novamente oscilando aqui a internet da doutora Zoila. Acho que é a dela, né? Fica um pouquinho com delay. Bom, a doutora falou aqui sobre essa questão. Zoila, voltou. Seu vídeo está travando um pouquinho, mas vamos continuar. Sim, é que a pessoa está falando que está travando. Eu fiquei preocupada se era meu áudio que está travando ou é seu. Não, é sua internet. É o vídeo também, está lentificando um pouco. Mas pode falando. Podemos continuar. Tá, a gente vai para... Vou ficar mais perto do... Não, acho que... Tá, tudo bem, então, vamos lá. Voltou, gente? Tá, melhorou. Voltou. Tá ótimo. Então, primeiro, vamos não parar os tratamentos. Enquanto tratamentos para dor, alivio de sintomas, que é super importante. Até teve uma pergunta
que alivia muito mais as dores de menstruação? Basicamente, são os anti-inflamatórios. Então, eu também teve algumas conversas de que tal anti-inflamatório faz mal, tal. Não é verdade. Vocês podem usar... A primeira linha de tratamento para cólica menstrual é anti-inflamatórios. Então, nós estamos falando ibuprofeno, feudene, tem uma série de anti-inflamatórios. E o que é mais importante no uso dos anti-inflamatórios, eles podem ser usados a partir dos 13 anos. Então, antes dos 13 anos, a gente não recomenda... Ou maior que 50 quilos, né? Exatamente. Agora, eles têm que ser usados, e aí vai a dica mais importante. Não adianta usar anti-inflamatório quando a dor ela já está no acné, quando você já está com muita dor. Às vezes a paciente fica pensando, ai, este mês... Vou segurar mais um pouquinho. Exatamente. Ah, vou segurar mais um pouquinho, pode ser que eu não tenha dor. Gente, uma vez que você está com cólica, é muito difícil que a medicação faça efeito. Então, nossa recomendação, eu acho que a Camille concorda, iniciou a cólica menstrual, você sabe que não, você já sabe que sua cólica é muito intensa, que vai precisar ir para o hospital, não é um bom momento, inicie logo que os sintomas aparecem. E mantenha a medicação até pelo menos 2 dias do ciclo menstrual. Primeiro, segundo dia, ainda a dor vai persistir, tá? Sim, Fizeram sim. uma pergunta aqui. Uma coisa também que é importante, gente, que assim, a gente pode fazer associação de classe de medicamentos. O que é isso? Tá? Você pode pegar e associar analgésico, como dipirona, paracetamol, com um anti-inflamatório, que tem efeito anti-inflamatório e analgésico também, como o Voltaren, o Cataflan, a nimesulida, como o piroxicam, enfim, uma série, ibuprofeno, que tem... pode associar e pode associar também a um antiespasmódico, ou seja, um anticólica, Buscopan, Atroveran. Então, para essas pacientes portadoras de dores crônicas, a gente pede para você ir fazendo a cascata da dor. Você vai começando pelas drogas mais leves e aí você vai tomando. É melhor que você faça dessa forma do que eventualmente você ficar tomando uma mesma medicação. Eu tô tomando a cada 2 horas porque eu tô desesperada de dor. Tá? Uma coisa também, Zoila, desculpa te interrompendo, que lançaram no mercado agora que eu achei extremamente interessante, é um PET. Não sei se você conhece. É um PET que estão colocando, eu não vou falar o nome comercial, que eu tenho prescrito muito para os adolescentes, que você coloca, ele libera a substância, que é um antiespasmódico, que é um anticólica que a gente fala, e ele tem o efeito quentinho. Ele se chama Nanana Hot. E as pacientes têm gostado bastante. Você tem utilizado? Sim, sim. Uma pergunta aí, Camille, que passou a paciente hipertensa, né? Que preocupa o uso de anti-inflamatórios no esteroides. Assim, a hipertensa controlada, ela eventualmente ela pode usar. O problema da hipertensão é se ela está controlada ou não. Então, o que é importante aí, nessa paciente que é hipertensa? Trabalhar o clínico, o cardiologista no controle da pressão, para a gente poder usar no arsenal terapêutico para dor. Certo? A gente vai preocupar quem tem lesão no rim, gente. Quem tem lesão no rim, que deve evitar tomar anti-inflamatório de longo prazo, tá? Exceto isso, não tem problema, tá? Que mais? Aí, vamos falar de alguma, além da medicação, né? Nós temos as pacientes que necessitam de suspensão da menstruação, né? Por conta por exemplo, da endometriose, pacientes que tem, por exemplo, que a gente nem comentou, Zoila, mas que a gente pode voltar também, da famosa dor do meio do ciclo, então que é resolvido também com a parada da ovulação da paciente. Mas também vamos falar de algumas outras terapias alternativas para controle de dor, né? Sim, sim. Bom, vamos conversar aí um pouquinho de algumas coisas que são super importantes no controle da dor. Vocês têm que entender que a dor, ela não é só medicamentos. Então, a paciente que vive qualquer dor crônica, gente, o cérebro, ele faz uma espécie de uma memória. Quando a dor volta, o que acontece? O corpo, ele tem uma sensibilidade maior. Aquela paciente que tem 3 anos de dor, como estão falando aí nas perguntas, mesmo quando ela já fez uma cirurgia, é muito importante trabalhar a dessensibilização da dor. E aí que as terapias são muito interessantes. Então, quando a gente fala em atividade física, não se trata só da atividade física porque eu quero ficar mais magra. Não, ela tem um efeito muito benéfico no corpo. A fisioterapia, por exemplo. A fisioterapia, ela nos ensina a relaxar a musculatura pélvica. O que acontece
muitas vezes com a paciente que tem dor e dor. Quando ela volta a ter relação sexual, daquela dor intensa, e muitas vezes, mesmo quando o fator físico da lesão, seja lesão de adereço, ela não exista, a paciente continua sentindo dor, porque não tem que dessensibilizar aquele cérebro para aquela dor que incomodou tantos anos. A fisioterapia nos ajuda muitíssimo, sou extremamente... o pessoal da fisioterapia ele é extremamente bom para nos ajudar em esses tratamentos e é uma coisa que eu super recomendo para as pacientes. Outra coisa importante, Cá, é a alimentação. Não sei se a gente já pode falar um pouquinho nesse assunto, tem algumas perguntas. Eu a gente vai antes da responder, gente gente. chegar O que a gente não conseguir responder, prometo que depois da live a gente vai. Isso. Antes da gente ir para a parte de alimentação, aqui tem uma seguidora que está perguntando sobre essa questão da dor, gente. Dor, inclusive, do retorno de quem já fez a cirurgia. A dor na endometriose, gente, é uma coisa extremamente importante porque ela é sinal para a gente e ela também vai nos ditar a conduta. Porque a endometriose não é uma doença, não é um câncer, mas ela acaba com a qualidade de vida da mulher por conta da dor. Então, o nosso foco sempre é controle da dor. Então, se a paciente pós-cirúrgico, pós-tratamento, ela retorna com dor, é um sinal importante de alerta, sim. É isso, Zoila? Sim, na realidade, tem duas coisas aqui que você falou, estou completamente de acordo. A Priscila, que ela está falando do Pilates, assim, realmente, a endometriose, eu falo sempre que, primeiro, dor não é normal. Eu acho que viver com dor não é parte da qualidade de vida de ninguém, não deve fazer parte da vida de mulher nenhuma. Ela tem que encontrar uma resposta para essa dor. Pacientes às vezes vêm pensando que o problema está nelas, são. Então, assim, nós temos que trabalhar endometriose ou qualquer causa de dor, não sendo mesmo endometriose, em vários aspectos. Esses vários aspectos, cá, é medicação, bloqueio da menstruação, às vezes é necessário, tem a parte cirúrgica, mas principalmente tem que tratar a visão positiva. Como a paciente que já passou pela endometriose, que tem uma qualidade de vida boa, ela consegue entender que ela tem que mudar um pouco aquela, não pode viver para a endometriose, ela tem que viver para outros objetivos. Quando a paciente começa a melhorar da dor, ela começa a ver a vida com outras cores. Então, eu acho que as terapias alternativas, elas têm que ser usadas sim, Pilates, seja fisioterapia, inclusive terapia também. Às vezes a paciente se sente um pouco mal de fazer terapia, se sente um pouco mal de fazer meditação, yoga, ou de tomar alguma medicação por um tempo. Mas, gente, isso é só uma parte do processo. É parte de um processo de uma melhora da dor que vai permitir que mais para frente você consiga administrar ela muito melhor. A endometriose não é um câncer, mas é uma doença crônica. E como toda doença crônica, passa por um processo de aceitação. Aceitar, eu vivo com ela, mas que eu vou viver bem. Eu acho que a partir desse dia, daquele momento em que a paciente quer viver bem, ela aceita melhor as terapias e ela consegue ser proativa no tratamento da doença. Eu falo que às vezes acupuntura também. Às vezes, o médico, ele vai na mão com a paciente. Quando a paciente ela quer estar bem, nós vamos trabalhar todas essas estratégias e ela vai ter uma qualidade de vida e ela vai ser assim. Pacientes que já passaram por isso, que vivem com dor, elas sabem que quando essa dor deixa de ser parte do seu dia a dia, enfim, a felicidade é muito grande, né, Cá? Sim, sim. Inclusive, algumas pacientes, no momento que elas ainda estão buscando cirurgia e o tratamento e até o diagnóstico, muitas pacientes precisam ser tratadas, gente, com antidepressivos. Porque quem vive com dor, que nem a doutora Zélia falou, não vive bem. Não vive bem. Isso altera o estado de humor da pessoa, porque muitas vezes ela não encontra saída, né? Então, inclusive, isso vai ser uma coisa que abre o caminho para a gente, para as oportunidades de tratamento que a gente pode propor para essa paciente, né? E aí fala um pouquinho da alimentação, Zoila, que eu acho que todo mundo está interessado em como mudar a dieta para viver melhor sem dor. Bom, vamos lá. Sempre me perguntam se o peso, o sobrepeso, ele é causa da endometriose. Gente, primeiro, tem que entender que endometriose é assim. Tem muitas perguntas para endometriose. Primeiro, por quê? A gente não tem um único perfil de pacientes.
Nós temos pacientes magras, pacientes com sobrepeso, mas em todas elas tem um fator comum. Hoje se fala muito em inflamação, até por conta do Covid, esse termo ficou muito do nosso dia a dia. Mas o que é inflamação? Na realidade, nós, para viver, nós precisamos que nosso corpo tenha um equilíbrio entre aquilo que nos agride e aquilo que nos defende. Às vezes, o que nos defende, ele fica tão agressivo que acaba também agredindo a gente. Então, a endometriose é um pouquinho esse. Você tem um tecido, que é o endométrio, que é muito importante para a gente ter bebê e tudo mais, mas quando ele sai do seu lugar, ele produz uma inflamação, ou seja, um desarranjo nas estruturas pélvicas, aquelas que a gente falou no começo da live. E o que acontece? Esse processo inflamatório, ele faz com que a gente grude os órgãos. Então, nós temos dois mecanismos aqui. Nós temos inflamação, que faz com que a dor aconteça, e aquilo que a gente chama de aderências, que faz com que a dor se perpetue. E aí vem a parte cerebral, que faz com que a gente faça um ciclo da dor muito grave e a gente acabe vivendo aquele círculo que nós estamos conversando. Então, qual é o papel da alimentação? A alimentação não causa, a alimentação ruim não causa endometriose, mas ela piora muito a qualidade de vida. E uma coisa que eu trato muito de convencer as minhas pacientes, que é uma oportunidade, eu não peço que elas sejam magras da noite para o dia, eu peço que elas se alimentem melhor. Então, o que é uma alimentação melhor, gente? Nós chamamos, hoje em dia, os nutrólogos, as nutricionistas, tem muito trabalho na área da nutrologia, que tem nos ajudado muito. A gente também tem aprendido muito em relação ao que é alimentação antioxidante, alimentação anti-inflamatória. O que é isso? Em resumo, são alimentos que possam aumentar nossas gorduras boas, nossos anti-inflamatórios naturais. Então, vamos que vocês conhecem. Peixe, tudo que tem ômega 3. O peixe, às vezes as pacientes me perguntam, mas se eu como peixe? Mas o peixe, ele não tem que ser peixe que veio do mar. Para quem mora em São Paulo é um pouco difícil, mas o ideal é tentar comer um peixe mais fresco. Nozes, castanhas, frutas, verduras, alimentos integrais. É muito importante que a paciente ela tenha um equilíbrio. Como você avalia seu equilíbrio? O intestino tem que funcionar. Então, uma maneira de avaliar as pacientes quando a gente está tratando endometriose, se a paciente tem diarreia, a paciente tem constipação, essa paciente não está em equilíbrio com sua alimentação. E é super importante que a gente trabalhe com outros profissionais, com nutricionista. Gente, às vezes as mulheres colocamos objetivos muito grandes. Eu preciso perder 10 quilos. Pelo amor de Deus, é difícil falar isso. E se a gente se propõe, pelo menos, parar de engordar? Começar por 1 quilinho de cada vez. E quando você tem aquele primeiro quilinho, você comemora e você vai para o segundo quilinho, de repente seja mais fácil. É muito difícil mudar estilo de vida. Mas, por exemplo, coisas simples. Alimentos processados são um inimigo para paciente com endometriose. Segundo, é muito importante. Por exemplo, você compra o alho. Compra teu alho, prepara, faz um molho de tomate em casa. E você vai provavelmente ver esses benefícios na sua saúde, principalmente na dor, né? Sim, sim. Com certeza. Tá começando a falhar de novo aqui o áudio da doutora Zoila um pouquinho. Oi, tá falhando aqui um pouquinho. E aí são esses alimentos aí os mais interessantes, não é isso? Tá. Saindo um pouquinho, basicamente. Começou a falhar de novo aqui um pouquinho o áudio da doutora Zoila. Falhou de novo, amiga. Tá me ouvindo? Fazer um cardápio, por exemplo, a gente... Hã? Tá falhando um pouco. Vamos lá. Tá, agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu acho que a gente podia agora sair um pouquinho de endometriose, porque a gente queria falar de outras dores também. Tá falando sobre... Voltar um pouquinho, que é uma queixa extremamente recorrente sobre a dor durante a atividade sexual. Tá me ouvindo, né, amiga?
Vamos voltar falando sobre a dor. Existe um termo técnico para isso, tá, gente? Que a gente chama de dispareunia, tá? Então, quando a paciente vem com esse tipo de queixa pra gente, ó, eu tô falando aqui, a doutora Zoila, a internet dela tá um pouco ruim. Então, a gente tem que perceber exatamente qual é a característica desse tipo de desconforto, tá? Vamos ver aqui se, por acaso, a doutora Zoila volta. Bom, quando a gente tem dor... Tá me ouvindo, amiga? A internet, é muita gente em casa ouvindo, usando a internet, então piora bem. Vamos ver se ela volta aqui. Zoila? Oi, querida. Vamos ver se a doutora Zoila volta, que eu tô querendo falar sobre esse assunto que me perguntaram também, da dor durante a atividade sexual. Zoila? Qualquer coisa, você sai e volta. Não sei, né, gente? Bom, então eu vou fazer um monólogo aqui. Então, dor durante a atividade sexual. A dor durante a atividade sexual, gente, a gente sempre pergunta assim: essa dor é quando você está penetrando ou quando já o pênis está batendo no útero, né? Já está fundo. Então, a gente tem essa dor de penetração e a gente tem a dor de profundidade, tá? Isso traz muita informação pra gente. Ó, já tem a equipe técnica aqui da doutora Zoila aparecendo para ver se ajuda. Ó, maridão, Napoleão. Então, oi, amiga, voltou? Não te ouço. Não te ouço. Qualquer coisa, você sai e entra de novo. Tá? Vamos ver se ela vai sair. Vamos ver. Então, o que acontece? Quando essa paciente, ela tem dor em algumas coisas, ó, ela saiu, gente, daqui a pouco ela volta. A gente tem que pensar em algumas coisas que estejam dificultando. A gente tem as infecções vaginais, que muda a flora vaginal. A gente tem lesões na região externa da vagina, que é a parte da vulva, tá? Que vão dar desconforto. E a gente tem também, principalmente, ó, eu vou chamar ela aqui de novo, gente, só um momentinho. A gente tem principalmente pacientes com queda da lubrificação. Essa queda da lubrificação, ela pode ser tanto por questão de infecção, mudança da sua microbiota vaginal, mas também, ó, ela tá voltando aqui. Oi? Pronto, tô aqui, gente. Desculpa. Ah. A internet, eu mudei para outro lugar, vamos ver se melhora. Ah, tá. Ó, amiga, então eu tô falando aqui com o pessoal, falando agora, a gente saiu um pouquinho de endometriose, tô falando de dor durante a atividade sexual e tô falando para eles a diferença entre dor na penetração e dor de profundidade, quando você já tá tendo a atividade sexual. Então, nesse momento, eu tô falando um pouquinho sobre dor à penetração, né? As infecções vaginais, as lesões na região da vulva, condilomas, que são as verrugas genitais. E principalmente uma queixa muito assim, que as pessoas às vezes nem percebem, que é a queda da lubrificação, que é uma das grandes queixas das mulheres. E aí, o que você acha? Bom, vamos lá. Tem momentos na vida que a gente tem que reparar. Por exemplo, o pós-parto. Eu acho que o pós-parto é aquele momento em que as pacientes têm muita mais dificuldade e acaba levando muita até tristeza, né? Porque já os filhos, eles alteram a rotina sexual, esse é um fato, quem é mais sabe disso. Mas também as mudanças no corpo e na região vaginal, elas são muito importantes. Então, assim, o que ajuda muito? Durante a gravidez, para quem quer muito parto normal, inclusive para quem vai ter cesárea, eventualmente por algum motivo obstétrico, fisioterapia, pilates, trabalhar. Você lembra quando no começo da live a gente conversava da musculatura perineal, aqueles músculos que as pessoas... Você faz academia, você faz abdominal, você faz uma série de coisas. Quando você esquece que também tem esses músculos trabalhados, às vezes você pode ter um descenso da parte vaginal, um descenso da parte da bexiga e ser uma causa de incômodo e de mudança na relação sexual. Tem muitas estratégias, tem fisioterapia, tem laser. Hoje tem muitíssimas formas de tratar essas dores. Outro momento da vida que é importante é a transição entre a menopausa e a que a gente chama de período
bom, a gente chama de menarca, que é um momento em que os câmbios hormonais levam à sequidade, mas essa sequidade não acontece da noite para o dia, ela é progressiva. Quanto mais cedo você cuidar disso, mais chances você tem de não ser, digamos, não ser afetar com esse tipo de problemas. Hoje a doutora Zoila, ela tá falando aqui, gente, que às vezes ela usa umas palavrinhas que pode ser diferentes para vocês, mas assim, dos momentos que a gente pode ter a queda da lubrificação. Então, ela simplificou, muito importante que é o pós-parto, tem essas mudanças todas sociais, da família, emocional, do corpo e também hormonal, tá? Que a gente sabe que até os hormônios da amamentação também vão contribuir para isso. Tem o momento do climatério, do pré da pré-menopausa e da pós-menopausa, que também mudam bastante isso, mas eu também queria tocar para vocês naquele assunto que é da própria relação sexual também, tá, gente? E é uma queixa extremamente frequente em mulheres jovens, saudáveis, sem distúrbios, tá? Mas que estão extremamente estressadas, sendo muito solicitadas em vários papéis e não conseguem relaxar. Se a gente não relaxar, aqui é a mente, a gente não consegue excitar. Se não excita, não lubrifica. Se não lubrifica, não penetra. Então, eu queria tocar nesse assunto também com vocês, que muitas pacientes vêm falando, eu não consigo penetrar, eu tenho dor, parece que entra rasgando. E é pura e simplesmente a gente trabalhar essas pacientes com a questão de terapia sexual. E a gente pode também ajudar com coadjuvantes como hidratantes vaginais, lubrificantes e até o laser quando há uma necessidade disso. É isso, não é isso, amiga? Outra coisa importante é, muitas vezes, nós trabalhamos com mulheres há 20 anos e escutamos muitas histórias. Às vezes, a parte sexual ela é deixada de lado, colocada em uma gaveta. E quando a paciente vem na rotina, às vezes ela não toca. Às vezes é a gente que tem que abordar nesse assunto, né, Camille? E quando você vai ver e fala, doutora, minha frequência sexual é uma vez cada 2 meses, eu não tenho prazer. Mas a paciente, ela vem com uma sensação de que tem uma falha nela e que não tem o que fazer com aquilo. Como a doutora Camille falou, ela tem, sim, uma pessoa jovem, ela tem sim como melhorar. A vida, a sexualidade, ela é um aprendizado constante. Eu falo que todo dia, como a gente aprende, como a gente se prepara, a sexualidade, ela é também um aprendizado. Então, sim, muitas vezes, primeiro, às vezes uma primeira experiência ruim, sexual, ela pode marcar uma vida sexual muito ruim quando é paciente e tem todo o direito de uma vida sexual plena. Então, se você começou uma vida sexual, não foi agradável, independente de isso, você pode sim mudar isso. Tem muitas terapias, tem estratégias, tem muitas coisas. Às vezes a paciente vem e fala assim, doutora, eu tenho algum problema? Minhas amigas falam que elas têm muito prazer no sexo. Será que eu sou um problema? Não. De repente você é uma pessoa que precisa um pouco de ajuda. E você vai ter uma vida sexual tão maravilhosa como você gostaria. Eu acho que também outra coisa, não se pode comparar a sexualidade. A sexualidade, ela tem muitas descobertas. E ela se aprende quando com o parceiro ou a parceira que você tenha. Então, assim, eu acho que tem abertura para conversar. Às vezes as pacientes querem falar, existe um pouco de... Amiga, eu vou ter que te cortar. Não deu nem para falar com a dor pélvica profunda, porque tá terminando. Nós temos, foi super rapidinho, sempre um assunto super longo, mas eu vou te dar aí 1 minutinho para você encerrar, que a gente depois vai estar respondendo as pacientes que mandaram perguntas, se quiserem mandar tanto no direct para mim quanto para a doutora Zoila. Vamos lá, Zoila, pode falar. Bom, gente, sempre quando temos 1 hora e quando a gente fala, tem a sensação de que faltou tempo, nem o sinal de que foi bom. O tempo passou muito rápido. Eu acho várias coisas, gostaria de falar muitas coisas, mas eu vou resumir em algumas delas. Primeiro, a saúde feminina, ela começa muito precocemente na vida. Quanto mais cedo você tem um profissional com que você se identifique, você tem suas filhas adolescentes, compartilhe os cuidados, conheça seu corpo. A gente ama aquilo que a gente conhece. Eu acho que quanto mais a gente conhece seu corpo, mais a gente vai amar e vai cuidar. Então, nossa mensagem, e eu acho que o objetivo dessa live é: não pense que a dor faz parte da vida de mulher nenhuma. A dor, ele sempre tem uma causa. Às vezes é difícil encontrá-la, mas você vai encontrar.
Então, vai atrás, procure, não desista, não fique... às vezes existe aquela negação da dor que não faz bem. Enfrente, como as mulheres somos fortes, somos corajosas, lutamos pela nossa família, então também lutemos para ter uma qualidade de vida. Eu quero agradecer vocês, prometo que eu vou responder todas as perguntas que fizeram para a gente. E agradeço a Camila, que além de tudo é uma amiga muito querida. Confesso que eu só fiz essa live porque foi convite eu dela. senti isso. Ó, gente, 9 segundos. Agradeço a participação de vocês, Zoila. Foi demais. Obrigada por aceitar o convite. Até já. Tchau. Até